Vamos lá. Então, vamos para a nossa famosa hora extra, né? Para calcular a hora extra de forma prática, o que é que eu preciso? Ter um salário, que é a base de cálculo, e aí entra nessa base de cálculo. Olha lá, a gente vem na sequência. Eu posso ter uma base de cálculo composta de salário base, adicional de periculosidade, insalubridade, adicional noturno, tá? Então, isso pela súmula 264 do TST. Aí eu tenho que descobrir qual é o divisor mensal. A regra geral é aquele 220, mas eu posso encontrar uma outra base de cálculo, né? Eu vou encontrar a base de cálculo de um advogado que tem uma jornada de 4 horas, né? Pela legislação de vocês, segunda a sexta, eu vou dividir por 100, e aí vai dar uma hora recheada, e multiplico pelo adicional, que no mínimo é 50%, tá? Mas quando você vai chegar no seu escritório, alguém para calcular, qual é a sua categoria? Ah, é comércio hoteleiro. Ah, é comerciário. É área de saúde. Então, você já verifica se tem um acordo ou uma convenção estabelecendo um adicional maior do que 50%, né? Aí você vai procurar, tá bom? Então, é dessa forma que eu encontro a hora extra. Então, eu encontro o valor de uma hora extra, multiplico pelo número de hora extra e vou encontrar o total do mês. Tá? Vamos ver aqui. O empregado tinha um salário de 1.320. Jornada de 44 semanais, eu tenho um divisor de 220. Adicional de 50%. Então, vamos aqui primeiro saber, logo apurar o número. O referido empregado labora de segunda a sexta, de 8 às 19, com 1h30 de intervalo. E aos sábados, trabalha de 7h30 a... Aqui cobre, né? O AE de 7h30 a quanto? E aos sábados, das 7h30 às 13 horas, sem intervalo. Pronto, tá, era isso. É porque está coberto aqui esse último. Pronto, sem intervalo. Pronto. Então, vamos descobrir bem aqui, se você é capaz de descobrir quantas horas esse empregado trabalha hora extra na semana e no mês. Olhe lá, de 8 às 19, eu tenho aqui 11 horas, não é isso? Eu tenho 11 horas, né? De 8, menos 1h30, então 11 horas. Menos 1h30, eu tenho 9 horas e meia. Menos 8, né? Que a jornada legal, eu tenho 1h30 por semana, de segunda a sexta, tá? Isso de segunda a sexta, tá? 1h30. Então, vezes 5, 7h30, de segunda a sexta. Só que ele trabalha aos sábados, né? De 7h30 a 1h30. Era para ele trabalhar só 4 horas, porque ele trabalha noite, tinha 40. Então, ele tem mais uma, né? Então, ele trabalha, em média, 1h30 por dia, tá? De segunda a sábado, 1h30. Todos os dias úteis, 1h30. Então, eu pego 1h30 vezes 26 dias úteis, tá? 26 dias úteis. E aqui eu cometi um pequeno erro, tá?
É 25 aí, gente. É 25 dias úteis. 25 dias úteis, que aí dá 37 horas e meia. 1,5 vezes 25, ok? Quanto é o valor de uma hora? Vamos calcular o valor de uma hora? Eu disse aí que era 9 horas, mas vamos conferir? Eu pego 1.320 dividido por 220 vezes 1,5 é 50, dá 9. Então, esse empregado tem direito a R$ 337,50 por essas 37 horas e meia. Tá bom? Gente, entendido aí, ele trabalhava em média 1h30 por dia. Ele trabalhou 25 dias úteis, não 26. Aí no problema está errado, é 25. Tá? Quando vocês receberem o material, por favor, consertem, é 25. Então, 25 horas, aliás, 1h30 vezes 25 dias úteis, 37. Fez 37 horas extra. Como é que eu calculo a hora extra? 1.320 dividido por 220 vezes 1,5. Dá 9. 9 vezes 37,50, 337,50 é o valor total de hora extra, tá? Até agora, tudo bem, não tem tanto problema, ok? Pronto. Então, é assim que eu calculo a hora extra. Pego a base de cálculo, dividido por 220 vezes o divisor, tá? Então, eu tenho o valor. E aqui eu apurei. Pronto. Vamos agora para o repouso. Repouso sobre... ou hora extra sobre repouso semanal remunerado. Ou reflexo das horas extras sobre repouso remunerado. Bom, gente, o que é? É o valor da hora extra de um dia para cada domingo ou feriado. É o número de hora extra de um dia para cada domingo ou feriado. Nós temos uma forma prática. O valor mensal da hora extra dividido pelos dias úteis vezes os domingos e feriados. Tá? Eu botei um exemplo aí, mas vamos para o exemplo passado. Ele ganhou o quê? Ele tinha 337,50. Em quantos dias ele ganhou isso? Eu pego 337,50 e divido por 25. Ele ganhou R$ 13,50 por dia de hora extra. Então, o repouso dele, um dia de repouso, é R$ 13,50. Ele teve quantos dias de repouso? 5. Então, isso vezes 5, 67,50. Tá bom? Vamos lá, uma outra questão. O repouso corresponde à jornada de um dia. De um dia. Quantas horas extras ele fazia por dia? 1h30. 1h30. Então, para cada domingo ou feriado, ele tem 1h30. Nós temos quanto domingo e feriado? 5, né? No mês, no exercício passado, né? 5. Então, ó, 1,5, que é 1h30, vezes 5, então dá o quê? Ele tem direito a título de repouso 7h30 no mês. Quanto é que era uma hora que nós calculamos? R$ 9,00. Então, vezes 9, R$ 67,50. Então, você tem N maneiras
de calcular o repouso sobre a hora extra. Aí, mas será que a gente não aprende pelo menos uma? Lógico. A forma mais tradicional, gente, é pegar o valor das horas extras, dividir pelos dias úteis, multiplicar pelo número de domingos e feriados, tá? Que dá o mesmo resultado, tá? Agora vamos calcular nesse exemplo aqui, tá bom? Salário mensal, ele ganhava 1.650 mais insalubridade, né? Vamos botar insalubridade aí. Desculpe aí. Não é, desculpe, gente, é periculosidade. Mais periculosidade. Tá bom? Mais periculosidade. Então, eu tenho a jornada mensal de 8 horas e 44 semanal. Trabalhava extraordinariamente de segunda a sábado, 1h30 por dia. Quanto recebeu a título de hora extra e reflete sobre o repouso? No mês composto de 25 dias úteis, 4 domingos e um feriado. Então, nós temos 25 dias úteis e 5 feriados. Então, vamos lá. Salário base. É o salário mais 30% de periculosidade, dá 2.145. Dividido por 220 vezes 1,5, eu tenho o valor da hora extra. R$ 14,625. Número de hora extra, 37,5. 1,5 vezes os 25 dias úteis, 37,5. Tá? O valor da hora extra mensal, total mensal. O valor de uma hora é 14,625. Vezes o número de hora, 37,50, eu tenho aí R$ 548,44. É o valor das horas extras efetivas, tá? Valor das horas extras efetivas, tá bom? Agora, sobre o repouso. Vamos para a forma mais tradicional. Mais tradicional, que é, eu pego as horas extras, divido pelos dias úteis e multiplico pelos domingos e feriados, tá? Só fazer bem aqui um teste, gente. Eu tenho que mudar alguma coisa aqui para não ter problema. E vai ser no enunciado, tá? Para a conta dar correta. 5 domingos e um feriado. Para ficar 6. Tá bom? Aí a conta está correta. 5 domingos e um feriado. Então, o que que eu tenho? Eu tenho aí a conta está correta. Eu pego 548,44 dividido por 6, ou dividido por 25, eu encontro um repouso. Multiplico por 6 e aí eu encontro o total do repouso. Tá bom? Eu disse que o repouso corresponde ao valor de hora extra de um dia. Então, eu tenho uma outra forma.
eu pego o valor de uma hora extra, que deu 14.625, vezes o número de hora extra de um dia, dá 21.600, e multiplico por 6, 131. Ou seja, eu tenho duas formas de encontrar o repouso sobre a hora extra. A forma tradicional, que é pegar o valor das horas extras, olha aí, 548, dividir pelo número de dias úteis e multiplicar pelos domingos e feriados. Ou encontrar o valor da hora extra de um dia, que é eu pegar o valor de uma hora extra e multiplicar pelo número de hora extra de um dia, que era 1,5. Aí eu vou encontrar o valor da hora extra de um dia. Eu quero o valor da hora extra de quantos dias? De 6. Então, eu pego o valor da hora extra de um dia, que é R$14.625, vezes o número de hora extra de um dia, que é 1,5. Vou encontrar a hora extra de um dia e multiplicar pelo número de dias de repouso. Tá? 131,62. Tá? Eu vou dar uma pausa de 2 minutos aqui para vocês. A pausa é para mim, tá? Para vocês tentarem entender aí esse problema. Encontrei a base de cálculo, que é 2.145. Encontrei o valor de uma hora extra, que é dividir por 220 vezes 1,5, tá? Encontrei o número de hora extra, aí eu multiplico um pelo outro, vou encontrar a hora extra efetiva, 548. Pronto. Eu agora quero encontrar o repouso. Vou pela forma tradicional. Pegar a hora extra do mês, dividir pelos dias úteis e multiplicar pelo número de dias de repouso. Ou eu encontrar a hora extra de um dia, o valor de uma hora extra, quanto é? R$14,625. Quantas horas extras ele fez por dia? 1,5. Aí eu encontro o valor da hora extra de um dia, multiplico pelo feriado, tá? Eu tenho mais duas fórmulas para encontrar, mas não vou tentar passar para vocês, que já vai confundir a cabeça de muita gente, tá bom? Vamos ficar com essas duas alternativas aí. Aí agora pausa aí para vocês pensarem aí 1 minuto, né? Era 2, 1 minuto eu fui com vocês, agora 1 minuto vocês vão sozinho aí, tá? Se necessitar. Podemos passar para outro tópico? E o outro tópico é hora extra noturna. Tá? Gente, a outra importância de vocês entenderem é para se prepararem para a impugnação. Ou você impugnar, ou você fazer a defesa do seu cálculo, contrariar uma impugnação. Essa é que é importante, você entendendo só do sistema, tá? Por quê, gente? Porque os relatórios do sistema do sistema do PJ Cálculo é muito ruim para você analisar. Vou confessar para vocês, eu tenho alguns anos de estudo, né? Tenho uma equipe boa, né? Mas a gente olha para aquele emaranhado, não diz qual é o procedimento, base de cálculo, não diz nada. Só número na frente da gente. Então...
é falho. Se a gente não souber como a gente está alimentando, vai dar tudo errado e no final vai ser impugnado. E a gente não quer isso. Você vai fazer 1000 testes. Se você for bom em cálculo, em procedimento, você sai fazendo teste. Do contrário, você vai ter que confiar no cálculo que alguém fez no sistema. E o sistema, alguns membros da minha equipe não gostam que eu fale isso, mas tem pegadinha sim, tá? Tudo que você joga, ele aceita. Entendeu? Exatamente. Professor, eu vou lhe dizer, porque eu, como advogada, vou logo alertar os colegas. O sistema é falho. Se você colocar que a hora extra é 1,5, ele vai aceitar. Mas se você colocar que é 0,75, ele também vai aceitar. Ele vai entender o que você jogar lá dentro. Então, se você não souber fazer o cálculo, você não vai saber usar o sistema. Ou você vai fazer o cálculo de qualquer jeito e você vai ser impugnado. Pronto. Com certeza. Ele aceita. Essa flexibilidade termina prejudicando, porque ele aceita tudo, tá? E eu hoje fiz aqui uma perícia que eu fazia no Excel em 5 anexos, 5 folhas. 67 páginas. Entendeu? Uma loucura. E é porque eu, com a minha experiência, tem 7 tipos de hora extra. Eu consegui dividir em 3. Então, se fosse alguém que fosse fazer que não soubesse, ia dar 150 páginas esse cálculo. E o sistema não ia saber calcular, professor, porque o sistema ele só sabe fazer um único tipo de cálculo de hora extra. Ele não consegue fazer cálculos complexos, colegas. Vou logo avisá-los que o jeitinho brasileiro ele não faz. Tem aqui um rapaz que está do meu lado, que é quem vai dar aula para vocês, ele vai discordar, né? Tá. Entendeu? Mas, assim, não é eu que vou, não gosto desse sistema, até inclusive a coisa está dando certo, que eu troquei de máquina, porque eu fico mais pensando, estudando, então minha máquina é a pior que tem, entendeu? Aí, até uma de 8 dígitos dá para mim, ó, para mim consertar, ó. Minha máquinazinha aqui de 9 dígitos é melhor do que o sistema, tá? Então é assim, a importância, chama atenção, quando eu fui ver aqui, ó, hora extra noturna, que é 5 formas de cálculo, 3, eu lembrei disso. Por que é importante você entender? Porque você não vai entender aquelas 70 relatórios só com número, sem dizer qual é o procedimento, a base de cálculo, tá? E aí, para você saber se está certo, você tem que conhecer o procedimento e fazer os testes. Aqui eu saio fazendo o teste. Não, onde foi que errou, tá bom? Então, vamos lá. Hora extra noturna é hora prestada, lógico, entre 22 e as 5. Nós temos 3 formas de apurar. Uma, eu aplicando um adicional de 80%, que representa que é um sobre outro. 50% de hora extra, 20% do adicional noturno. Então, eu posso pegar o salário base lá e dividir por 220 vezes 1,8. Aí eu já contemplo, tá? Veja aí, eu peguei um salário de 2.420, dividi por 220 e multipliquei por 1,8. Esse 1,8 já me dá os 2 adicionais. Então, eu vou ter aí a hora extra noturna, tá? Mas eu tenho um segundo procedimento, é aplicando um sobre o outro. Primeiro eu calculo a hora extra, depois a hora extra noturna. Vamos lá. 2.420 dividido por 220 vezes 1,5. Vou encontrar R$ 16,50. Então, ou seja, só a hora extra, né? A hora extra. Aí eu vou multiplicar em seguida por 1,2, que é o 20%. Pego a hora extra, que é a hora extra noturna, eu vou pegar quem? A hora extra 16,50 vezes 1,5. Eu acrescento o adicional noturno. Vou encontrar a hora extra noturna. Trabalho com 2 adicionais, tá?
A terceira alternativa, como é que eu faço? Eu aplico a súmula 264 do TST. Eu pego o adicional noturno e não jogo no percentual. Eu jogo na base de cálculo. Porque eu vou para a súmula 264 e me diz que a base de cálculo é o salário normal acrescido os adicionais de natureza salarial. E aí eu tenho um adicional de natureza salarial. Então, eu pego quem? Adicional noturno, o adicional. 2.420 vezes 20%. R$ 486. Ok? Agora eu vou somar. Eu pego 2.420 mais o adicional noturno, 486, vou encontrar a base de cálculo. Divido por 220. Tá? Aí eu aplico só o adicional de hora extra, porque o adicional noturno já está na base de cálculo. Vezes 1,5, vou encontrar 19,80. Certo? Olha lá. 3 formas para mim calcular a hora extra noturna. O que é que você não pode fazer? Colocar o adicional noturno na base de cálculo e colocar no percentual de 20% ou de 80%, porque aí você está duplicando, né? Duplicando o adicional noturno, jogando na base de cálculo e jogando no percentual, tá? Gente, isso aí muito advogado faz e passa. Se você não tem o conhecimento, né? Agora, deixando aqui, não assistiu esse curso, né? Você pode cair nessa, tá? Brincadeira, gente. Você pode cair aí nessa pegadinha, onde jogou a base de cálculo. Então, eu faço isso, eu faço meu teste. Opa! Lógico que eu tenho um colega que pode para me fazer isso aí. Não posso. Eu tenho, gente, que usar sempre uma postura bem dada, né? Hoje, faço muito cálculo para a justiça, dou curso para a própria justiça, para os advogados, então não posso estar usando. Ó, isso aqui eu uso. Eu sempre uso 3 teses na minha defesa para meus clientes. Aquela que ou é passivo ou eu tenho convicção. E eu brigo com juiz, com desembargador. Tem aquela que não é pacífica, né? E tem aquela tese que ela é protelatória, tá? Ó, tem uma aqui que é protelatória, principalmente em fazer a defesa. Enquanto você faz caixa aí para pagar ou tentar um acordo, empurra com a barriga. Só que essa eu não assino, né? Eu vendo a tese, mas sem assinar, né? Para não me comprometer. Surgiu uma pequena dúvida onde eles não estão entendendo por que o adicional foi 80%, o porquê dos 80% de percentual, se os adicionais são 50% e 20%. Porque em percentual a gente faz um sobre o outro, é chamada capitalização. A gente transforma em fator e multiplica, ou seja, é um sobre o outro. É o adicional noturno sobre o adicional de hora extra. É a chamada capitalização. A gente fala muito em anatocismo, é isso aí, é um sobre o outro, tá? É um sobre o outro. Então, se você pega, a gente transforma em fator 1,50 vezes 1,20, dá 1,80, tá? E a prova está bem aqui no segundo exemplo, aplicando um sobre o outro. Ou seja, eu apliquei primeiro a hora noturna ou a hora extra. 2.420 dividido por 220 vezes 1,5. Entendeu? Aí eu encontrei a hora extra. Aí, na frente, eu jogo quem? 1,20, que é os 20%, sobre
a hora extra, sobre os 50%. Então, é um sobre o outro, é capitalizando, não é somando, não é 70%. E aí a gente... Eu normalmente, doutora, senhores, eu encontro 3, 4 formas. Por quê? Porque assim, a gente andando no Brasil, com palestra, escrevendo, a gente sempre encontra, né? A gente sempre encontra alguma tese contrária. Então, aqui é a minha prova dos 9. Eu fiz de 3 formas e encontrei uma. Porque o desafio é grande, muito grande, tá? E, sem dúvida nenhuma, talvez o Maranhão bem menos, mas quando a gente, nordestino, aqui piauiense, maranhense, quando desce para o Rio Grande do Sul, para o Rio Grande, a gente sofre um certo preconceito, né? Quando, graças a Deus, já ministrei palestra no Brasil todo, Rio Grande do Sul, né? Lá, Porto Alegre. Então, quando você chega lá, você é do Piauí, tal, já acha algo extraordinário, e aí já chama a gente de Piauí, né? E não pelo nome, tá? Então, a gente procura se preparar, e nesse preparar, a gente vai buscar a prova dos 9, tá? Mas explicando, é porque é um sobre o outro, é capitalizado, tá bom? Não é de forma simples, 20 com 50. E aí eu faço o número 2 e o número 3, provando que a gente está certo, que de qualquer forma a gente encontra o mesmo resultado, tá? Tranquila a voz, o som? O áudio está perfeito agora, professor. Tá, deixa eu lhe falar. Nós vamos entrar agora no tal dos reflexos sobre hora extra, tá? São muitos os reflexos, tá? Bom, nós vamos ver de forma teórica, logo em seguida nós temos o exemplo prático. Exemplo, reflexo sobre férias. Verifica o período de concessão das férias. Se as férias, aquelas que tiverem sido concedidas dentro do período em que é devido hora extra, essas férias vão sofrer o impacto da hora extra, tá? Então, elas interferem, reflexo. Então, eu tenho férias, digamos, a gente calculou de outubro de 2017 a outubro de 2019. As férias que foram concedidas naquele momento, dentro daquele intervalo, elas vão sofrer o impacto das horas extras, tá? Porque a gente recebe o salário de férias como se estivesse trabalhando, né? A gente vê lá, salvo engano, o artigo 134, nós temos o 142, tá? Da CLT, dizendo que os adicionais são devidos no período de férias, adicional de hora extra, tá? Então, a gente também. Então, havendo condenação da hora extra no período da concessão de férias, estas incidem sobre as férias pela média. Deu ser observado a prescrição, combinando o artigo 134 com 149 da CLT, tá? Uma coisa importante no nosso estudo da repercussão sobre férias das horas extras, gente, é esse cuidado aí, ó. Atenção, cuidado para não duplicar o pagamento das férias. Cuidado para não duplicar o pagamento das férias, tá? E aí eu faço muita impugnação nesse sentido. Veja bem, durante as férias, é devido o valor das horas extras pela média com um terço, tá? Então, aqui eu tenho férias com um terço. Pronto. Eu estava calculando as horas extras de outubro de 2017 a outubro de 2019. Então, em junho de 2018, o empregado estava de férias.
Então, em junho, eu vou botar férias mais 1/3, tá? Nós temos 3 opções para calcular as férias sem duplicar, tá? O que é esse duplicar, meus caros? Veja bem, eu recebo no período de férias o salário do mês com 1/3. Eu não recebo 2 salários mais 1/3, tá? Então, no ano eu recebo 11 meses normais e um mês que é das férias com 1/3. Preste atenção. Eu não recebo 12 salários mais as férias e mais um mês, porque assim eu estaria recebendo 13 salários e 1/3 de um mês. Não. Então, eu não posso, digamos, em junho de 2018, simulando que eu estou de férias, eu receber hora extra de junho integral, depois um outro salário de férias mais 1/3. Não. Eu só recebo de junho mais 1/3, tá? Porque se eu receber os 12 salários como hora extra e mais um mês com 1/3, eu vou estar duplicando o salário do mês das férias, tá bom? Então, o que eu devo fazer para evitar? Ou você identificar e impugnar? Normalmente, eu tenho uma planilha principal de apuração de hora extra e eu tenho uma planilha de cálculo de férias, repercussão sobre férias. Ou eu posso, na planilha principal de cálculo da hora extra, eu posso incluir as férias. Mês de junho, hora extra, mas eu boto férias. Aí embaixo eu boto 1/3, tá? Então, eu tenho a planilha principal e posso ter uma outra somente de férias. Para eu evitar essa duplicação, na letra A, eu apura-se na planilha principal de apuração de hora extra o valor mensal com um acréscimo de 1/3. Ou seja, eu vou calcular as férias na minha planilha principal. Eu não vou ter uma outra planilha. Então, digamos, em junho, eu boto junho a horas extra e embaixo eu boto 1/3. Ou então, na mesma coluna, eu boto junho, férias com 1/3. Tá certo? Então, eu continuo a cobrar 12 meses com 1/3. E não cobro na outra planilha extra. Pronto. Então, eu cobrei as férias na planilha principal mais 1/3. A outra forma, mesmo que eu tenha 2 planilhas, uma para valor principal e uma para hora extra, eu faço o seguinte, letra B. Apura-se na planilha principal somente o valor mensal sem a incidência de 1/3. E este 1/3 eu apuro numa planilha principal, só 1/3, porque o do mês das férias eu coloquei na planilha principal. Eu vou, na planilha de férias, colocar só o 1/3, tá? Então, eu não cobrei de forma duplicada o mês das férias. Eu coloquei na planilha principal só o mês das férias, exemplo, junho, e na outra planilha principal eu estou apurando só 1/3, e não o salário mais 1/3, porque aí eu estaria duplicando, tá? Ou então, terceira alternativa, na minha planilha principal, eu zero lá. Junho de 2018, estava de férias, zerada. Eu boto férias. Aí eu vou numa planilha separada e calculo férias
mais 1/3. Tá certo? Beleza. Assim você evita. O PJ Cálculo. Eu sei que ele permite a letra B e a letra C. Tá? Ele permite. Tá? Eu apurar na planilha principal somente o valor e lá, ao invés de 1/3, eu aplico 0,33 para sair sobre o terço, ok? Agora, eu posso zerar e lá na planilha de férias eu colocar 1,33, certo? Então, aí eu tô apurando as férias sem duplicar, tá bom? Deixa eu ver uma questão agora. Eu estou falando de férias gozadas. Mas se as férias forem indenizadas, a última férias ele não gozou, então eu vou indenizar. Aí sim, eu vou duplicar. Por quê? Porque não houve o gozo. Eu vou colocar todos os meses na planilha principal e lá na outra planilha separado eu vou botar 1,33 e não somente o 0,33. Esse 0,33, gente, é 1/3, tá? Então, se as férias forem gozadas, eu não posso duplicar, como eu botei aqui na letra A, letra B e letra C, evitando. Porém, se tem umas férias que vão ser indenizadas, aí sim, eu boto os 12 meses, todos os 12 meses na planilha principal e lá na planilha separado eu boto ela novamente com 1/3, 1,33, tá bom? Eu já estou ministrando esse aqui, levando para o PJ Cálculo, ensinando a teoria e como é que o PJ Cálculo vai receber essa informação, tá bom? Agora, você vai impugnar um cálculo, a parte apresenta lá, você vai contestar, seja na inicial, seja na execução, gente, verifique esses fatos. Por quê? Porque a tendência do advogado de defesa, o que é negar, não é verdade? Mas se é tão robusta, entre no mérito, para que se você não perder, você consegue diminuir o impacto, tá? E aí a gente, vocês têm aquela velha frase, somente em amor ao debate, considerando a hipótese, né, de ser devido, né? Abrindo-se essa discussão, como você diz, somente em amor ao debate, né? Se considerado está errado, porque houve a duplicação. E, normalmente, nas contestações, onde o advogado se preocupa em negar, você deve observar. E se eu perder a minha tese, a outra parte tem prova robusta, não é hora de eu atacar o mérito do cálculo, o mérito da verba, dizer que não é devido àquela. E da forma que ele calculou lá na inicial, ele está duplicando, ele está cobrando de forma duplicada, tá? Então, também o curso de cálculo, ele lhe dá esses dados, esse conhecimento, para que na hora de você contestar a inicial, você observar esses aspectos, tá? Não somente na hora de estar fazendo cálculo para liquidação, para no momento da execução, tá? Gente, nenhuma pergunta até agora? Tá fechado seu áudio.
Até agora não, todos estão entendendo perfeitamente. Acabou de chegar uma pergunta. A média de horas extras considera todo o período aquisitivo? Sim. Uma pergunta que chegou perguntando se as horas extras considera todo o período aquisitivo. A resposta é sim. Sim, sim, sim. O programa dá tudo isso, tá bom? Dá tudo isso. Agora, se eu quero mudar isso, eu também consigo mudar, tá? Para os 12 últimos lhe dar essas opções, tá? Mas, como ele segue a legislação, ele aplica o artigo 142 da CLT, que é período aquisitivo, tá? É muito complexo essa média. A regra geral é o período aquisitivo. Mas o artigo 142, ele diz o seguinte: o empregado recebe férias como se estivesse trabalhando. Então, ele não teve no período aquisitivo, mas ele teve no período concessivo, inclusive na data da concessão. Eu digo que é um artigo muito inteligente. Ele assegura as férias, a repercussão da hora extra, ou no período aquisitivo ou no período concessivo. Mas a regra geral é período aquisitivo. Tá? Reflexo sobre 13º. Tá? Nós encontramos lá na lei, a Lei 4090, que a base de cálculo é o salário com os adicionais do mês de dezembro. Né? Então, as horas extras integram a base de cálculo do 13º, isso é indiscutível se for em dezembro, que a base de cálculo é dezembro. Né? Deve ser observado a prescrição, considerando que é devida em dezembro de cada ano. O que eu quis dizer aí, gente? Veja bem, raciocine comigo. O julgado, a sentença diz: prescrito os valores anteriores a novembro de 2016. Prescritos os valores anteriores a dezembro de 2016. Em 2016, ficou dentro do período imprescrito somente o mês de dezembro, não é? Tá. Agora eu faço uma pergunta. Infelizmente, né? Se todo mundo quiser, alguns ligar o áudio, tudo bem. Eu pergunto. O 13º de 2016, que eu disse que ficou mês de dezembro, é devido só um 12º ou integral? Olha a confusão. Aí fica complicado. Tá. Respondendo aqui que é integral, professor. É? Tá certo. Outros estão dizendo que é um 12º. Tá bem dividido. Viu como é polêmico, né? Eu acho que esse... Já colocaram aqui para mim no privado que, nesse caso, fica com o que o senhor decidir. Estou com crédito, viu? Obrigado. Deixa eu lhe falar. Eu vou brincar com quem disse que é integral. Deve ter, né? Deve ter ido lá no meu Insta, né? Que há 2 semanas eu postei. Integral tá gente, ganhando. No meu Insta, toda semana tem uma dica técnica, tá? Para advogados e contadores, né? Eu dizia que era quarta-feira, mas às vezes não dá quarta, às vezes não dá quinta, mas sai lá. É uma vez por semana. Que é tanto assunto, e o assunto já estão esgotando, né? Deixa eu lhe falar. O Instagram do professor, eu vou colocar aqui novamente no privado, tá, galerinha? O cálculo pela média de horas extras, quando estão praticadas de forma errática, porém continuada, não serão prejudiciais para o cliente, uma vez que o cálculo com base na apelação da carga horária diária e semanal asseguraria a verificação de maior número de horas com direito adicional legal ou convencionado? Deixa eu lhe falar. Pela média não tem como dar prejuízo, não tem. Você faz pela média, não tem, tá? Porque é o que prevê a legislação, tá? Então, vamos voltar para o de dezembro, tá?
Veja bem, eu vou pela lei. A lei me diz que é exercício. Eu não pago, se fosse assim, ó, é devido e você paga um dozeavo em janeiro, um dozeavo em fevereiro. Você conquista, mas o valor é devido em dezembro. É o exercício. Então, eu entendo que o 13º referente ao exercício de 2016, que é dezembro, ele conquistou todo. Por quê? Porque o 13º de 2016 era devido quanto? Em dezembro. Em dezembro, tá? Então, entendo que não é um dozeavo. Ele conquistou, tá? Ele conquistou o 13º do exercício de 2016, que a data de pagamento é dezembro, tá? Agora, tá? Se fosse janeiro, aí não, ficava tudo de fora, tá? E não é um dozeavo, tá certo? Mas existe essa discussão que normalmente ninguém discute isso no mérito, a confusão vai lá para a execução, né? E aí cabe aí algum juiz, algum não, cabe ao juiz do feito decidir, tá bom? Mas é uma boa briga. Então, deve ser observado a prescrição. Aí eu botei, considerando que é devido em dezembro de cada ano. Reflete sobre o FGTS. Tá? Bom, não se discute, hora extra é parcela de natureza salarial. Tá? Lógico que deve estar lá no pedido. A multa deve estar no pedido, lógico, e ela é devida somente quando o motivo da rescisão é exclusivo do empregador. Aí eu calculo também a multa de 40%. Reflexo sobre verba rescisória. Gente, o que é verba rescisória? São aquelas verbas que o empregado tem direito e não foram quitados durante a relação de emprego. É o 13º, é o saldo de salário, é as férias, é o aviso prévio. Todas elas integram, as horas extras integram. Então, ela vai lá para a base de cálculo, para calcular essa verba rescisória. Por quê? Por que nós chamamos de verba rescisória? Porque são aquelas verbas que são conquistadas durante a relação de emprego e não foram quitadas e devem ser pagas no momento da rescisão. Então, as horas extras integram essa base de cálculo. Tá? E aqui nós temos, né, o chamado reflexo sobre reflexo. Tá? Reflexo sobre reflexo. E eu, gente, assim, eu tenho aceito muito desafio para buscar experiência, tá? Eu tive uma temporada, eu passei uns 3 anos fazendo perícia em Brasília. E era muita perícia. Eu tinha um colega que morava lá, 2 colegas, que uma que era perita e que me representava lá com a procuração. E nesse período eu ia 2 vezes por mês. Eu passei 3 períodos relatando as normas de perícia e passei 1 ano no Conselho da Justiça Federal, numa comissão que a gente estava tentando unificar a correção monetária do Brasil, né? Porque, principalmente no CIV, é um absurdo. O Maranhão tem uma tabela, o Piauí tem outra, o Pará tem outro, né? São Paulo tem outra, né? E aí eu fui nomeado, eu e um colega que é muito conhecido no Maranhão, ele é mineiro, e ele faz umas tabelas para o Tribunal do Maranhão, né? O professor Gilberto Melo, né? Inclusive, a gente já se encontrou em vários momentos. E se encontramos numa audiência em São Luís,
Nunca tinha visto. Entramos na audiência 9 da manhã e saímos 20 horas, né? Foram 11 horas de audiência, sabatinando os peritos, né? Saímos de lá realmente, tá? Nunca tinha. Isso foi no Fórum Civil, né? Foi tão tumultuada que o promotor foi expulso 2 vezes da sala de audiência, né? Foi bem Verdade. divertida, né, professor? Muito, muito. E olhe lá a coincidência. Teve 2 promotores. Um porque foi expulso e era porque era um colega meu muito, muito próximo aqui do Piauí, né? Que hoje, inclusive, licenciou-se e é candidato aqui a prefeito, né? Ele trabalha no Cível. Dr. José Osmar Alves, não sei se alguém conhece, né? Quem trabalha no Cível. Então, vamos lá. E aí, gente, eu fui buscar essas experiências. E olhe lá como é que vê esse negócio de reflexo sobre reflexo. Eu peguei, calculei as horas extras, calculei o 13º sobre as horas extras e apurei o FGTS sobre o 13º, porque é devido, tá? Calculei o FGTS sobre o aviso prévio. E a parte impugnou meu laudo dizendo que eu calculei reflexo sobre reflexo, que a 13º e o aviso prévio já eram reflexos das horas extras. Então, se eu joguei FGTS sobre o aviso prévio, sobre o 13º, que já eram reflexos das horas extras, eu estava calculando reflexo sobre reflexo, tá? Bom, em tese faz sentido. Faz sentido. O que eu fiz? Fiz minha defesa. Por que eu calculei? Porque a legislação diz que é devido ao FGTS sobre o 13º e sobre férias. Sobre férias não, e sobre aviso prévio, tá? Que pela legislação me baseei. Agora, como se trata de um julgado e a história de reflexo sobre reflexo, que era matéria de direito, eu deixava para o juiz do feito decidir, tá? A partir daí, eu comecei a trabalhar isso e dizendo para os advogados. Aí lá ele disse que sequer estava no pedido da parte. Esse reflexo sobre reflexo, tá? Então, o que a gente orienta? Peçam, coloque lá, porque corre o risco de ser impugnado lá na fase da execução, tá? Então, o que eu chamo de reflexo é isso. Reflexo sobre reflexo. Eu calculo as horas extras, calculo a repercussão do FGTS sobre o aviso prévio e o 13º, que já é calculado com base nas horas extras, tá? Agora, eu chamo a atenção de um reflexo sobre reflexo de forma muito especial, tá? É o reflexo sobre repouso remunerado, tá? Olha o que está acontecendo com a justiça, que ainda usa o sistema antigo, não, sistema antes do PJ Cálculo, tá? Ele calcula hora extra, reflexo das horas extras no repouso. E quando ele vem calcular reflexo sobre 13º, sobre férias, FGTS, calcula só sobre as horas extras efetivas. Não calcula sobre o repouso, tá? Tudo bem. Se eu juntar os dois e calcular, eu estou reflexo sobre reflexo. Só que isso é legal. A hora extra do repouso, ela não deixa de ser hora extra. O reflexo do repouso, ele faz parte do salário nominal.
é o salário referente aos domingos e feriados. Então, veja bem, se eu estou no departamento de pessoal de uma empresa, eu vou calcular hora extra, eu calculo repouso, eu somo os dois para mim calcular o FGTS, o 13º, porque a lei diz, e assim eu devo calcular no processo trabalhista. Só que, por erro, não se teve ao longo do tempo essa cultura de juntar as horas extras efetivas com repouso. E aí estão deixando de fora o repouso sobre a hora extra para a base de cálculo das férias do 13º e do FGTS, tá? Aí você me pergunta, né? Ou vai perguntar para o Davi, que vai trabalhar com vocês. O PJ Cálculo considera ele lhe dar as duas opções. Portanto, eu chamo a atenção de vocês. Quer ser na planilha do Excel, que vocês ainda têm até dezembro, quer seja na planilha do sistema de cálculo ainda utilizado em alguns setores da justiça, o repouso sobre a hora extra deve ser somado às horas extras efetivas e sobre ele calcular os outros reflexos, porque ele é hora extra, sim, e tem natureza salarial. Portanto, ele deve se juntar, tá bom? Então, estão dando muito prejuízo ao reclamante quando estão deixando de fora o reflexo do repouso para cálculo do FGTS, para cálculo do 13º e para cálculo de outras verbas de natureza salarial. Tá bom? Então, esse era o nosso estudo para entender o que era reflexo sobre reflexo. Tá? Acho que é devido, mas a gente tem que estar defendendo. E, a partir de agora, alguém vai estar botando no pedido e alguém já vai impugnar lá também lá na inicial. Tá? Alguma pergunta? Não, professor, estamos satisfeitos por hora. Tá. Bom, era só tecendo elogios ao senhor. Eu gostaria só de ressaltar um elogio que foi recebido do senhor, porque nós temos alunos do Brasil inteiro aqui no nosso curso. E estão elogiando por demais a sua aula. Foi o doutor Silvio Bernardo, que veio lhe elogiar, lhe tecendo fios de seda, onde ele é de Santa Catarina, e ele nunca tinha presenciado uma aula de cálculos tão detalhadas. Até mesmo, porque eu achei necessário ressaltar esse elogio, justamente por ele ser um sulista, e nós sabemos o preconceito que eles têm com os nordestinos. Tá. Já tive por lá. É, inclusive, muito avançada a questão de lá, ali Santa Catarina, né? Mandou um abraço para lá. Santa Catarina, Espírito Santo, é bem avançado. Lá em Porto Alegre, eles têm a Associação dos Peritos Contadores Trabalhistas. Você vê o tanto que é avançado lá na área, né? Eu tinha deixado de dar aula eu não dou aula mais na graduação e até na pós, né? E aí tive que voltar a fazer uns exercícios. Há 2 meses atrás, quando eu retomei, dava 2 horas de aula, estava cansado e tudo, mas agora já está chegando em 3 horas direto, tá? Bom, reflexo sobre reflexo. Agora, vamos lá, um tópico importante. Forma de apuração ou condenação de horas no processo trabalhista, tá? Processo trabalhista. Como é que a gente pleiteia ou então como se dá a condenação? Em geral, o pleito ou a condenação dá-se pelo número de horas semanais, tá? Eu peço tantas horas semanais
E a condenação tem se dado também, a grande maioria, dessa forma. Para apurar o número de horas semanais, opa, vamos lá, eu multiplico por 4,2857. Essa é uma convenção pacífica dos calculistas. Poxa, quantas horas for por semana? Para mim encontrar o número de horas do mês, como é que eu faço? E aí, os cálculos trabalhistas pelas partes, gente, avançou a partir de 94. Antes de 94, a gente também tinha só as contadorias judiciais. E aí teve uma lei, salvo engano, é lei 8898 de 94, 8898, que ela mudou o Código Civil. Veio dizer que o cálculo agora era pelas partes. Aí todo mundo começou a estudar cálculo, né? Então a gente foi atrás de como é que fazia. Aí não. Se eu tenho um número de horas semanais, para mim encontrar o número de hora mensal, que eu preciso do número mensal, eu multiplico por 4,2857. E o que é 4,2857? É o número de semanas que compõem o mês. Eu pego o 30 e divido por 7. É o número de semana que compõe o mês. Tá certo? Então, não é 4,5, não é 4. E lá, se você botar 4, PJ Cálculo vai aceitar 4. Se eu botar 4,5, ele vai aceitar 4,5. E eu já tenho encontrado isso. Ah, eu vou jogar aqui, eu não encontrei nada legal, vou jogar, por analogia, o fator para o professor. Artigo 300, por analogia, eu vou jogar 4,5. Aí passa, você vê aquele emaranhado, se você não fizer o teste e não tiver conhecimento, vai passar, deixar passar. Tá bom? Então, é isso. Pode haver o pleito e a condenação pelo número fixo mensal. É muito bom. Eu adoro quando eu vejo. Condeno a pagar 40 horas por mês. Eu não vou ter que apurar, sair apurando, multiplicado por 4,5. Alguém impugnar e ver dizer, olha, indica o aspecto legal, onde é que vê esse fator, entendeu? Então, o bom mesmo é por mês, mas sempre é por semana. A outra que eu não gosto, de acordo com pode haver o pleito, de acordo com a modalidade do pleito ou da condenação, deverá o calculista adotar o procedimento necessário. Exemplo, ele não fixou alguns critérios, então você vai tomar. Mas tem aqueles também que... Eu vou ver se ele está aqui. Não. Opa. Pode haver o pleito de condenação por fixo mensal, que é excelente, por dia útil trabalhado, aí você já tem o seu calendário e lá eles têm por dia útil trabalhado. Não é por dia. Aí, gente, é péssimo. Eu tenho que apurar nos cartões de ponto, né? Os honorários do perito vai aumentar aí no mínimo 50%, tá? Quando é uma condenação por dia útil trabalhado baseado nos cartões de ponto. Muito chato, muito, tá? Então, essa é a forma de apresentar. Digo para vocês, no pleito, joguem ou esse número 1, que é por semana, ou mostre, como eu mostrei lá, e diga, por mês, está aqui, provado, tantos dias e tudo por mês, tá bom? Da outra forma, se o seu colega disser isso, você vai contestar e vai analisar e tudo. Não é por mês, não é devido por nada, mas por amor, debate, vamos entrar nessa discussão, né? Se fosse considerada em tese, essa tese absurda da parte, seria devido isso e não esse valor, tá? Então, era isso. Ok? Bom,
Agora não, amanhã nós vamos estudar na prática hora extras e reflexos, tá bom? Então, eu mais Ótimo, amanhã, professor. e aí o Davi quinta e sexta, né? E ele tá doido para viajar, que ele tá fazendo aí a contabilidade de uns candidatos aí com prestação de conta, né? Mas Quer ganhar tá preso dinheiro. aqui. Professor, foi um prazer enorme contar com o senhor novamente nessa noite maravilhosa, onde nós absorvemos bastante conhecimentos. Espero que todos tenham aproveitado. E, novamente, gratidão pelo seu conhecimento. E nós estamos aqui, contamos com o senhor amanhã novamente, ansiosos pelo nosso encontro de amanhã. Ótimo, eu quero agradecer mais uma vez e aqui divulgar o nosso Insta, Antônio das Neves, né? Vai encontrar lá uma dicasinha, tá certo? Já coloquei aqui no chat para a galerinha seguir, assim como da comissão, e coloquei aqui também já o link do seu livro, que já está no Amazon, seu e-book. Ah, nem eu sabia, não vi. Já estamos adquirindo. Oh, coisa boa, né? Tá isso. E quem quiser falar comigo, meu WhatsApp, 086 9982 5399, tá? Tá ótimo. Muito boa noite, pessoal. Boa noite, com Deus. Boa noite.